Nessa quinta aula de análise combinatória e probabilidade, nós iremos falar sobre o triângulo de Pascal e estabelecer algumas de suas principais propriedades e aplicações. O triângulo de Pascal tem a sua maior aplicação no binômio de Newton, né? O binômio de Newton é você estabelecer uma potência inteira da soma de dois números reais, né? Por exemplo, o quadrado da soma, né? O cubo da soma, enfim, qualquer potência inteira da soma de dois números nós podemos obter utilizando o binômio de Newton, que por sua vez utiliza o triângulo de Pascal, certo? Então, vamos iniciar falando do triângulo de Pascal. Vamos chamar o triângulo de Pascal um triângulo numérico, né, formado por números, descrito por combinações, tá? Combinações de N, PAP. Então, aqui nós vamos considerar, tá bom? A linha 0 e a coluna 0 é formado pela combinação de 0, 0. Aqui a linha 1, coluna 0 é a combinação de 1, 0. A linha 1 e coluna 1 é a combinação de 1, 1. A linha 2, coluna 0 é a combinação de 2, 0. A linha 2, coluna 1, combinação de 2, 1. E a linha 2, coluna 2 é a combinação de 2, 2. Bom, e assim por diante, tá? Então, a combinação de N PAP é um elemento que ele ocupa a linha N, certo? E a coluna P, ok? Aqui, como iniciamos, nós estamos contabilizando uma linha 0, tá bom? Então, por exemplo, né, se eu quero o triângulo de Pascal com 6 linhas, certo? E é claro, né, 6 colunas. Então nós fazemos aqui primeiramente a combinação de 0, 0, que é 1. Aqui é a combinação de 1, 0, que é 1. Combinação de 1, 1, que é 1. Aqui é a combinação de 2, 0, que é 1. Combinação de 2, 1, que é 2. A combinação de 2, 2, que é 1. Esse aqui é a combinação de 3, 0, que é 1. Combinação de 3, 1, que é 3. Combinação de 3, 2, que é 3. E a combinação de 3, 3, que é 1. Aqui nós temos a combinação de 4, 0, que é 1. Combinação de 4, 1, que é 4. Combinação de 4, 2, é 6. Combinação de 4, 3, que é 4. E a combinação de 4, 4, que é 1. Bom, e assim por diante, tá? Calculando o resultado daquelas combinações, nós vamos obter esse triângulozinho com esses números correspondentes, tá? Bom, é claro que esse triângulo ele possui algumas propriedades interessantes, né, que nós vamos ver mais adiante, tá? Onde a gente pode estabelecer, por exemplo, a próxima linha sem ter que calcular efetivamente as combinações, tá bom? E essa observação é uma das propriedades que o triângulo de Pascal ele segue, certo? Se você observar, se você somar dois elementos lado a lado do triângulo de Pascal, por exemplo, se você pegar esse elemento e esse, e você somar, isso você vai obter o elemento que está situado abaixo do elemento mais da direita, ó. No caso 6. E isso vale para quaisquer dois números do triângulo de Pascal. Se você pegar 4 mais 1, você obtém o elemento que está abaixo do elemento mais da direita, tá bom? Então, com essa propriedade, uma outra propriedade aqui, né, que o triângulo de Pascal ele sempre começa com 1,
tá? Porque a combinação de n 0 a 0, né? Isso aqui é sempre 1. E ele sempre também vai terminar com 1, porque o último elemento, que é a combinação de n a n, também é 1, certo? Então, o primeiro e o último elemento são sempre 1. E os demais você pode obter somando dois elementos da linha anterior. Então, por exemplo, aqui nós fizemos o triângulo de Pascal com 6 linhas. Como seria a sétima linha? A sétima linha iria começar com 1 e iria terminar com 1. O que está na sétima linha em segunda coluna, ele seria a soma do que está na sexta linha na coluna 0. Desculpe, né? Eu quero que está na sétima linha e na coluna 1, né? Então, vai ser o resultado da soma do elemento que está na sexta linha em coluna 0 com o elemento que está na sexta linha em coluna 1. Então, vai ser 1 mais 5, vai dar 6. Então, começaria com 1, depois veio 6. O elemento aqui que está na sétima linha e na terceira coluna, né? A terceira coluna vai ser a soma do elemento que está aqui na sexta linha na coluna 1 com o elemento que está na sexta linha, coluna 2. Então a gente vai obter aqui o elemento que está na sétima linha, coluna 3. Então vai ser o 15. Então somando 5 mais 10 dá 15. E assim sucessivamente. Somando 10 mais 10 você obtém o 20. Somando 10 mais 5 obtém o 15. Somando 5 mais 1 obtém 6. E vai terminar com 1. Então, usando essa propriedade, você pode obter as demais linhas do triângulo de Pascal sem efetivamente calcular as combinações em si. Essa propriedade, a qual nos referimos anteriormente, é chamada de relação de Stiefel. Então, a relação de Stiefel diz que, somando dois elementos consecutivos de uma mesma linha do triângulo de Pascal, obtemos o elemento situado abaixo da última parcela, tá? Que é a parcela mais à direita. Então, se você pegar aqui, né, qualquer elemento e somar com um adjacente a ele, você vai obter o elemento que está na linha abaixo e na mesma coluna do elemento mais à direita, certo? De modo geral, se você pegar a combinação de n PAP, tá, e somar com o adjacente a ele, que, relembrando, né, combinação de n PAP, o elemento está na enésima linha, na 50ª coluna, certo? Então, se você pegar esse elemento e somar o elemento que está na mesma linha e costuma coluna posterior, tá aqui a combinação de n p mais 1, você vai obter o elemento que está na linha seguinte, então está na linha n mais 1 e na mesma coluna da última parcela, é o p mais 1. Então, a combinação de n para escolher p mais combinação de n para escolher p mais 1 é igual a combinação de n mais 1 para escolher p mais 1. Essas propriedades a gente pode estar verificando, né, simplesmente usando o conceito de fatorial. Tá? Algumas delas é necessária, que a gente vai ver mais à frente, usar a indução. Eu não vou demonstrar todas, tá? Demonstrar algumas delas apenas, para a gente não perder tanto tempo, né? Então, essa relação de Stiefel é uma relação importante, a gente pode demonstrar. Vamos demonstrar em termos de fatorial, né? Então, se você pegar a combinação de n PAP e somar com a combinação de n p mais 1, isso aqui vai ser, por definição, é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, mais a combinação de n p mais 1, isso é n fatorial
sobre P mais 1 fatorial vezes N menos o P mais 1 fatorial. Então, no caso, fica N menos P menos 1 fatorial. Aqui, se eu for encontrar o MMC, né, entre esses dois denominadores, nós vamos ver que o MMC é P mais 1 fatorial vezes N menos P fatorial, certo? Então, se nós pegarmos P mais 1 fatorial vezes N menos P fatorial e dividirmos, né, por esse primeiro denominador, o N menos P fatorial vai cancelar com N menos P fatorial, vai ficar a divisão de P mais 1 fatorial por P fatorial. E isso é P mais 1. Então, fica P mais 1 vezes o N fatorial. Mas, agora dividindo esse denominador com o segundo, o P mais 1 fatorial vai cancelar com P mais 1 fatorial. E dividindo N menos P fatorial pelo N menos P menos 1 fatorial, isso vai ser o N menos P. Tá? Então, fica N menos P vezes N fatorial. Note que aqui eu tenho N fatorial na primeira parcela e na segunda também. Se eu colocar N fatorial em evidência, então o que vai resultar aqui é a soma do P mais 1 com o N menos P. Se eu somar P mais 1 com N menos P, o resultado dá N mais 1, já que o P com menos P vai cancelar. Então dá N mais 1. Isso dividido por P mais 1 fatorial vezes N menos P fatorial. Ora, mas N fatorial vezes N mais 1, isso é N mais 1 fatorial. Sobre P mais 1 fatorial vezes N menos P fatorial. Mas N mais 1 fatorial sobre P mais 1 fatorial vezes N menos P fatorial dá exatamente a combinação de N mais 1 para escolher P mais 1. É simplesmente a definição. Então, com isso, nós provamos usando definição de combinação, né, e fatorial a relação de Stiefel. Uma outra propriedade interessante do triângulo de Pascal é que a soma dos elementos de uma linha N do triângulo de Pascal é sempre 2 elevado a N. Tá bom? Em termos de combinação, se você pegar a combinação de N para escolher 0, mais a combinação de N para escolher 1, mais a combinação de N para escolher 2, até a combinação de N para escolher N, aí isso representa todos os elementos de uma linha do triângulo de Pascal, isso é sempre 2 elevado a N. Tá? Aqui, por exemplo, a combinação de 0 para escolher 0, bom, isso é 2 elevado a 0, que é 1. Realmente isso bate, né? Se você pegar aqui aqui é a linha 0, né? Se você pegar a linha 1, se você somar, esse elemento aqui é 1, esse aqui é 1, o resultado dá 2, e realmente é 2 elevado a 1, 2 elevado a linha. Se você pegar aqui a segunda linha, que é a combinação de 2 para escolher 0, mais a combinação de 2 para escolher 1, mais a combinação de 2 para escolher 2, o resultado vai ser 2 elevado a 2. E de fato nós vimos que esse aqui é 1, esse é 2, esse é 1. E o resultado é 4. Tá bom? E isso vale para qualquer linha. Se você somar os valores de uma linha N do triângulo de Pascal, o resultado será sempre 2 elevado a N. Certo? A gente pode provar esse teorema das linhas usando, né, a definição de combinação, né, usando indução, certo? Então, para a gente provar usando indução, relembrando, vamos tomar o caso, né, primeiro caso, vamos verificar que vale para n igual a 1, né, que eu quero mostrar que isso vale para todo n natural, né? Então, vamos pegar o n igual a 1. Então, se n é igual a 1, o que eu tenho? Eu tenho
combinação de 1 para escolher 0 mais a combinação de 1 para escolher 1. Isso é, essa combinação dá 1 e essa outra combinação também dá 1. Então isso é 2, que de fato é 2 elevado a 1. Então quando n é 1, o resultado é verdade, né? Agora a gente supõe que vale para n. Então a gente supõe que a combinação de n para escolher 0 mais a combinação de n para escolher 1 mais a combinação de n para escolher 2 mais até a última combinação de n para escolher n seja 2 elevado a n, tá? E queremos provar que vale para n mais 1, que é a próxima linha, né? A linha n mais 1, coluna 0, mais o elemento está na linha n mais 1, coluna 1, mais o elemento está na linha n mais 1, coluna 2, certo? E assim sucessivamente, até aqui que está na linha n mais 1, coluna n, e que está na linha n mais 1, coluna n mais 1, tem que provar que isso é 2 elevado a n mais 1, certo? Só que, se nós observarmos bem, acontece o seguinte, ó. Se nós percebermos, aqui é a linha n, tá? Do triângulo de Pascal, e aqui é a linha n mais 1. Se nós usarmos a relação de Stiefel, a relação de Stiefel diz que se eu pegar aqui esse elemento mais esse, o resultado dá esse aqui, certo? Então vamos lá, se eu pegar esse elemento mais esse, o resultado é esse aqui. Então esse elemento aqui é o Cn mais 1, a combinação de n mais 1 para escolher 1, ele é a combinação de n para escolher 0 mais a combinação de n para escolher 1, certo? E se eu pegar, novamente agora, vou pegar esse aqui novamente, né, outra vez, e somar com esse, aí o resultado dá esse, certo? E se eu pegar esse aqui e somar com o próximo, né, o resultado daria o próximo daqui, certo? Prosseguindo assim, pessoal, se nós pegarmos esse anterior ao Cn mais 1 e somar com o o anterior ao Cnn, tá? E somarmos com o Cnn, o resultado seria o Cn mais 1n, certo? Note que quando eu fiz essa contabilização daqui até o valor anterior ao Cnn, todos eles eu vou ter contabilizado duas vezes, certo? Então acontece o seguinte, ó, acontece que esse número mais esse, mais todos que estão até aqui, ele é a soma, a soma de cada um desses fatores, de cada uma dessas parcelas daqui até o anterior do Cn, contabilizado duas vezes. E mais esse aqui contabilizado uma vez, e mais isso aqui contabilizado uma vez, certo? Agora, pessoal, acontece o seguinte, ó, que esse Cn mais 1, 0, ele coincide com o Cnn. Então, se eu pegar o Cn com Cn0, desculpa, se eu pegar o Cn0 e somar com o Cn0 mais uma vez, isso coincide com o Cn mais 1, 0. Tá bom? Dá a mesma resposta, dá 1, né? E se a gente pegar o Cnn e somar mais uma vez o Cnn, isso é 1 que coincide com o Cn mais 1, n mais 1, certo? Moral da história. Moral da história é que a soma dessas combinações aqui da linha seguinte é duas vezes a soma dessas combinações da linha anterior. Então,
como essas combinações aqui em uma linha seguinte é 2 vezes a combinação da linha anterior, então essas combinações aqui ia dar 2 vezes a soma das combinações da linha anterior. A soma das combinações da linha anterior é 2 elevado a n. Então fica 2 vezes 2 elevado a n, que dá 2 elevado a n mais 1. E isso demonstra por indução, né, que a soma das linhas e uma linha n do triângulo de Pascal, isso dá sempre 2 elevado a n, tá? Mais um exemplo aqui, ó, tomando aqui a linha 3, né? A linha 3 é formada pelos números 1, 3, 3 e 1. Se você somar 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3 é 7, 7 mais 1, 8. E de fato o 8 é 2 ao cubo, ou seja, é 2 elevado ao valor da linha, n. Um exemplo prático, né, onde a gente pode aplicar esse teorema das linhas, é a seguinte situação. Suponha que você tem 7 vitaminas, tá, diferentes. A pergunta é quantos coquetéis de 2 ou mais vitaminas você pode formar. Tá? Então é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se a pergunta fosse, se não tivesse nenhuma restrição, né, quanto ao número de vitaminas para formar o coquetel, aí acontece o seguinte. Para formar um coquetel com uma vitamina, o número de modos de fazer isso é a combinação de 7 para escolher 1. Né? Combinação de 7 para escolher 1. Certo? Agora, de quantos modos eu posso fazer coquetéis com 2 vitaminas? Bom, aí vai ser a combinação de 7 para escolher 2. Com 3 vitaminas, combinação de 7 para escolher 3. Né? Bom, e assim por diante. Né? Até que eu vou a combinação de 7 para escolher 7. Né? Então, aqui se a gente pegar, a gente quer, tá bom? A gente quer que os coquetéis tenham 2 ou mais vitaminas, tá? Então o que a gente quer, na verdade, é o valor dessa soma aqui, ó, de 2, de 3 até com 7 vitaminas. A gente quer o valor dessa soma aqui, certo? Então, para a gente não fazer essas combinações de 1 por 1, calcular o resultado e depois somar, a gente pode usar o teorema das linhas, tá? Porque se você observar, a gente pega, se você adicionar isso aqui, ó, mais a combinação de 7 para escolher 1, tá? E mais a combinação de 7 para escolher 0, isso aqui dá a linha 7 do triângulo de Pascal. Então, pelo teorema das linhas, isso é 2 elevado a 7. Então, o que eu quero, que é essa soma aqui, vai ser simplesmente 2 elevado a 7, aí menos esse valor e esse valor. Né? Que a combinação de 7 para escolher 0 é 1, então é menos 1. Tá? Isso aqui é 1, isso aqui é 7. A combinação de 7 para escolher 1 é 7. Então fica menos 1, menos 7. Ou seja, a resposta é 2 elevado a 7 menos 8. Uma outra propriedade do triângulo de Pascal é um análogo, só que para as colunas, né? É o teorema das colunas. O teorema das colunas me diz o seguinte: a soma dos elementos de uma coluna do triângulo de Pascal, né? Começando do primeiro elemento da coluna, é claro, ele vai ser igual ao elemento situado em uma linha e uma coluna após o último elemento da soma. Tá? Então vamos visualizar logo aqui no triângulo. Se você pegar aqui uma coluna qualquer e somar, essa soma aqui, até onde você for, se você parou aqui, tá? Se você parou aqui, a soma
Então o resultado vai ser igual a esse número que está aqui, que está na linha e na coluna seguinte. Então se você parou aqui na linha 7, coluna 1, vai ser o elemento que está na linha 8, coluna 2. Semelhantemente, se você pegar aqui a soma dos elementos que estão na linha 2, tá? Coluna 2, e somando até o elemento que está na linha 6, coluna 2, né? Tem que ser a mesma coluna. O resultado dessa soma vai dar o elemento que está na linha 7, na coluna 3. Certo? Você pode verificar isso numericamente, tá? Voltando lá para o slide inicial, né? Um dos iniciais, onde a gente tinha o triângulo de Pascal em termos numéricos, né? Aqui eu coloquei em termos de combinação, mas se você colocar os números, né? Em termos dos números, você vê que essa propriedade se verifica, né? Então, triângulo de Pascal, né? Colocando aqui 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 5, 10, 10, 5, 1, tá bom? 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 e assim por diante. Se você somar aqui, por exemplo, esses 4 aqui, vai dar esse bem daqui. De fato, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. Agora, se você somar esses aqui, a soma desses aqui vai dar esse bem daqui. De fato, 1 mais 2 é 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, mais 5, 15. E mais um exemplo aqui, somando esses 3 aqui, o resultado dá esse bem daqui. Então, 1 mais 4, 5, mais 5, 15. Então, essa propriedade ela é válida para qualquer coluna, tá? Então, de modo geral, em termos de combinação, a propriedade é essa, tá? Combinação de P para escolher P, mais combinação de P mais 1 para escolher P. Note que eu mantenho a coluna, mantenho o P, ó, e estou variando apenas a linha. Começando da linha P, né? O P mais 1, P mais 2, até uma linha N. Isso dá o elemento que está na linha posterior, então a combinação de N mais 1, e está na coluna posterior, para escolher P mais 1. Esse teorema das colunas, assim como o teorema das linhas, você pode tentar provar usando indução também, tá? Nós não vamos fazer esse caso aqui. Uma propriedade equivalente a que nós mencionamos para a linha e para a coluna, no teorema de Pascal, em relação às diagonais, é dada pela seguinte expressão. A soma dos elementos de uma diagonal, né, paralela à hipotenusa, né, paralela a esse lado aqui, do triângulo de Pascal, começando com o elemento do topo da diagonal, né, ou seja, começando aqui com o elemento que está na coluna 0, tá, é igual ao elemento que está imediatamente abaixo da última parcela dessa soma. Então, visualizando aqui no triângulo de Pascal, se você pegar e somando aqui esse, mais esse, mais esse, mais esse, até onde você parar, vai dar o elemento que está abaixo da última parcela. Se você pegar esse, mais esse, o resultado dá o que está imediatamente embaixo. Tá? E de fato isso ocorre, né? Se você pegar, aqui está em termos de combinação, né? No teorema de Pascal. Aqui em termos numéricos, se você pegar, somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, o resultado dá imediatamente o que está abaixo. De fato, 1 mais 2 é 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Pega esse mais esse, ó, o resultado dá o que está imediatamente abaixo. Certo? E isso vale para qualquer diagonal que você tome no triângulo Pascal. Tá?
De modo geral, em termos de combinação, se você pegar a combinação de n, 0, mais a combinação de n mais 1, 1, mais a combinação de n mais 2, 2, mais a combinação de n mais p, p, isso dá a combinação de n mais 1, mais p, p, tá? Novamente, essa propriedade também você pode obter, assim como a anterior, que é a propriedade das colunas, e assim como fizemos para a propriedade das linhas, utilizando indução em M. Uma última propriedade, também bastante simples, mas muito importante para se obter o triângulo de Pascal, é a simetria, né, de uma linha do triângulo. O teorema diz que em uma mesma linha do triângulo de Pascal, elementos equidistantes dos extremos, tá? Escolhe aqui uma linha. Os elementos que estão equidistantes aqui dos extremos, eles são iguais. Então, os elementos da mesma distância são iguais. É claro que os extremos são iguais. Os extremos são sempre 1 em qualquer linha. E os que estão à mesma distância dos extremos, eles serão iguais. Ó. 4, 4. Aqui é sempre 1, né? Esse vai ser igual a esse vai ser igual a esse. Então você tem uma equidistância dos extremos, então os elementos serão iguais, tá? Olhando para cá, por exemplo, essa linha aqui está distante dos extremos, esse número está distante dos extremos, os extremos são esse e esse, está distante aqui dois números, né? Aqui também está distante dois números. Então esses dois números, como eles são equidistantes dos extremos, eles vão ser iguais. Tá? Em termos de combinação, se você pegar a combinação de n, p, o equidistante do extremo desse valor aqui é a combinação de n menos p. Então, a combinação de n, p é igual à combinação de n menos p. Bom, essa propriedade aqui, se for verificar, usando a definição de combinação, isso sai imediatamente, simplesmente da definição. Porque a combinação de n, para escolher p, é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. E se você fizer a combinação de n menos p, isso aqui é n fatorial vezes n menos p fatorial vezes, aí pega n menos p. Quando você fizer n menos p, dá p. E essas duas coisas são iguais, né? A menos uma mudança de ordem aqui no produto, né? O que nós sabemos que não altera, né, o resultado.